Olá todo mundo, hoje eu vou dar uma explicação bem básica aí do que é o ProRes, né? Apple ProRes RAW, que foi lançado agora, né? Para aumentar o range do o HDR, né? Para melhorar o HDR da Apple. Eu vou dar uma explicadinha de como é que ele funciona. Vou tentar explicar de maneira bem simples para todo mundo entender. Então, com certeza, eu não vou conseguir pôr nos mínimos detalhes como é que ele funciona, mas é só para todo mundo entender. É uma tecnologia nova, a parte do RAW, né, do RAW, porque o arquivo pega no modo 4444. Eu vou explicar isso mais para frente. Pegando tanto a profundidade, quanto as cores, quanto também a camada alfa, que é muito interessante para edição de vídeo. Só para dar introdução, eu vou explicar aqui como é que funciona o ProRes. Porque o ProRes ele não é como o vídeo H265 lá que utiliza as camadas RGB, né? As três cores e perfura para diminuir o tamanho do arquivo. Então é como se fosse um empilhado de imagens, que uma vai aparecendo depois da outra, e dependendo da parte do vídeo que não altera, eles excluem ela. Então vai perfurando a imagem e só o que modifica vai ficando no arquivo final. Isso não é interessante para edição, porque na maioria das vezes um pequeno movimento ou um pouquinho de mudança de luz, essa perda pode dar uma transferência para o vídeo não tão interessante. Então, o que a Apple fez? Em vez dela dividir o vídeo em RGB, ela dividiu o vídeo em YCBCR. O Y é a iluminação, do preto até o branco, vamos colocar assim. Então ele vai fazer um vídeo em alta resolução, perfeita, só em preto e branco. E aí, os CBCR são duas camadas de cores. E essas duas camadas de cores interpoladas formam o vídeo em alta resolução. Por que eu estou explicando isso? Cada camada dessa é um número do ProRes, né? Tipo 4444, quer dizer que tem a máxima resolução de cada uma dessas películas. Então vamos lá. Como é que funciona cada película? Aqui está explicando como é que funciona a numeração. Então, o número 4 é a camada cheia. Então, o Y totalmente cheio, o CB totalmente cheio, o CR todo mundo tudo cheio. Então, todas as três camadas pegando todos os pixels individuais, que é o máximo de resolução possível. Aí, no 422, ele vai pegar o Y, que seria a profundidade de iluminação, e colocar ele em máximo. Então, todos os pixels seriam gravados, né? E as outras duas, que é a colorização, ele ia pegar um pixel, pular um outro. Pegar um pixel, pular o outro. Como é escrito, como está aqui na imagem. Onde tem o pontinho é o pixel que foi gravado. E onde não tem, não foi gravado nada. O que o software faz para assistir ele depois? Ele pega os dois pixels próximos e põe um pixel no meio do caminho. Vamos dizer assim, é um vermelho e um azul. Ele põe um roxo lá no meio. Então, o que acontece? A imagem fica com a colorização praticamente perfeita. Se você der um zoom em um vídeo, você vai ver que é bem assim que funciona. Então, o 422 de resolução não tem perca praticamente nenhuma, mas está perdendo dados de informações no arquivo. Isso diminui o tamanho do arquivo. 420 pode olhar que tem um, um pixel pegou, outro não. Um pixel pegou, outro não. Então por isso que é 2. E o zero quer dizer que ele pega uma linha sem pegar informação nenhuma. Então, na linha de cima pega um, o outro não, pega um, o outro não, e na linha de baixo nenhum pega informação, por isso que é zero.
O 411, em vez dele pegar em, em um quadro, pular em um quadro, o 1 quer dizer que é por linhas. Então ele vai pular 3 e pegar mais um pixel. E esses 3 pixels vai ser de intervalo. Então não vai pegar informação de cor desses 3 pixels, mas vai fazer uma mesclagem. Então vamos dizer assim, é um vermelho e um azul, aí é um roxo um pouquinho mais vermelhado, um roxo e depois um roxo mais azulado. Então vai deixar praticamente na vista você não vai conseguir distinguir, porque só está mudando a cor. Já a profundidade, né, de luz, que é o 4, cada pixel é pegado de maneira diferente. Então, isso na pós-produção, mesmo o 4.1 com o HDR, você vai ver que a colorização do vídeo fica perfeita. A resolução fica perfeita. Vamos dizer assim, você tem uma imagem 4K. 4.1, você já vai ver que é a maior perfeição. Hoje já tem muitas câmeras que é 444, né? Que grava com arquivo gigantesco, tem que ser gravado em SSD para na pós-edição você ter todos os pixels individual. Mas já deu para entender como é que funciona o nível de compactação. Na verdade, ele não compacta, ele não reprime nenhum pixel, ele apaga os pixels e o software depois inventa eles de volta. Que a perca é praticamente nula. Deixa eu só explicar como é que funciona o YCBCR. Aqui no imagem RGB, eu estou aqui no Photoshop, você pode olhar que tem todas as cores aqui que formam um RGB, né? Então, o azul, verde, vermelho. Toda vez que você apaga uma cor, igual eu tô com o pincel preto aqui, eu apago o azul. Deixa eu só pintar todas aqui, selecionar o azul. Eu apago o azul. No espectro RGB, ele fica o contrário. Então, se ele tiver branco, ele vai ficar totalmente azul. E se ele tiver preto, ele vai ficar o inverso da cor. É assim que funciona a camada RGB. Então, aqui no verde, por exemplo, eu faço preto e ele vai fazer a inversão. A inversão do verde, rosa. Vermelho é a mesma coisa. Põe preto, a inversão é azul. Vamos lá. Se eu pintar uma determinada cor em duas camadas, então eu vou utilizar duas camadas para fixar a cor. Então vamos lá, eu vou colocar o azul, eu vou pintar o azul direto aqui no RGB, azul, verde e o vermelho. O que acontece? Eu vou deixar só uma camada livre aqui. Pode olhar que duas camadas ele ficou preto e nas outras duas, tirando a dele próprio, ele ele desenha em preto. Então são três camadas em preto e branco que unidas formam o espectro RGB. Então é um método simples e bastante funcional. Só que todas as camadas têm que dar resolução máxima. Se uma camada tiver com resolução ruim, você perde muita qualidade. Agora eu vou apagar isso aqui e vou vou fazer uma camada aqui para todo mundo entender como é que o 444 funciona. Vou fazer um espectro de iluminação, né? Então eu venho do branco até o preto, esse é o espectro de iluminação, e vou criar uma camada em cima, então essa é a camada de resolução. Eu vou até pintar uma em alta resolução aqui, um desenho aqui, para todo mundo ver que tem alta resolução aqui. E nessa camada de cima, eu vou colocar uma superposição, sobrepor. Vou colocar uma superposição, que eu acho que aí vai mudar a cor de cima. Deixa eu só ver aqui se é isso. É isso. Então, o que acontece?
E agora eu vou fazer as outras duas camadas. Cada camada vai sobrepor sem modificar a iluminação. Então, mesmo que eu tenha uma resolução muito ruim, eu vou embaçar o pincel aqui, mesmo eu tendo uma camada com uma pintura muito ruim, eu continuo com a resolução máxima, o que não acontece no RGB, entendeu? Então, uma próxima cor, mesmo eu pintando com uma resolução muito ruim, eu não perco qualidade. Eu só vou estar modificando a cor. É isso que o ProRes faz. Então vamos voltar aqui. Então essa imagem da cabana aqui. Você pode olhar que é uma imagem com uma resolução bastante alta. E o que tem a resolução bastante alta é a camada Y, que é a preto e branco. Você pode olhar que é perfeita, a resolução é perfeita, só está sem cor. E as outras duas camadas é as camadas de cor. Então a CB, que é do azul para o amarelo, e a CR, que é do vermelho para o verde. Praticamente essas cores. Aqui tem todo o cálculo, como é que ela funciona, a profundidade de campo com as duas cores funcionando aqui. Isso faz com que o vídeo seja gravado de uma maneira que, mesmo tendo a maior resolução possível, não seja um arquivo tão grande. Por isso que o ProRes todo mundo está falando tanto assim do ProRes. O que é o último 4 aqui? Tá aqui Apple ProRes 4444. Esse último 4 a gente não falou dele ainda. Tá vendo que aqui é 444? Então é a camada preto e branco, as duas camadas de colorização. O último 4 seria a camada alfa. Essa é muito interessante a câmera ter a opção do 4 e não 2 ou 0, o que for. Porque a camada alfa, ela vai fazer o recorte. Vamos dizer assim que na câmera você ativa lá o chroma key direto na câmera e você põe um fundo azul. Tudo que for azul, ela vai apagar, vai criar na camada alfa como transparência. Então, no vídeo final, na hora que você for exportar o vídeo, ele simplesmente não vai existir aquilo ali. Então, você pode salvar direto da câmera, né? Claro que você pode fazer com software depois, mas você pode fazer isso direto na câmera, com HDR ativado, o que for, e mesmo assim conseguir uma camada alfa. É uma coisa muito interessante. Espero ter conseguido explicar para todo mundo aí como é que funciona. É um vídeo simples, talvez no futuro eu faça um mais como é que funciona o cálculo, como é que funciona a conversão de RGB para YCBCR, mas assim, acho que já deu para entender mais ou menos como é que funciona o ProRes, né? Apple ProRes.